honra poder associar o meu nome a esta homenagem à Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, ainda Rainha de Portugal. A Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa foi, como já foi dito, instituída no Rio de Janeiro, por decreto de 6 de fevereiro de 1818, dia da aclamação do Sr. Dom João VI como rei do Reino Unido de Portugal, do Brasil e Algarves. Portanto, há, 200 anos que isto aconteceu. Os estatutos da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, seu nome oficial, só seriam aprovados no dia 10 de setembro do ano seguinte, quase um ano e meio depois, sem prejuízo, como disse o Dr. Lourenço Correia de Matos, de ter havido imediatamente investiduras na Ordem. Com a criação desta nova Ordem, pretendia-se não apenas memorar para a posteridade a aclamação do novo rei, mas também, como refere Dom João VI nos documentos fundacionais da Ordem, dar testemunho público e permanente de devoção e reconhecimento à padroeira do reino, mediante a qual o Omnipotente tem livrado esta monarquia dos grandes perigos que a cercaram pela geral revolução da Europa, salvando de todos eles não só a representação e caráter da mesma monarquia, mas também a minha real pessoa. Terão ainda contribuído para esta iniciativa a necessidade que os novos tempos impunham de se remunerarem com maior largueza serviços prestados ao rei, à coroa, e a vontade de fazer inscrever Portugal no rol dos países promotores da modernização do seu sistema premial ou de agradecimento público, ante a inconveniência de serem excessivamente alargadas as malhas que autorizavam a gratificação com recurso às antigas e prestigiadas ordens militares, Cristo, Avis e Santiago da Espada. Esta imagem que o Lourenço já mostrou é de Jean-Baptiste Debré. Aqui, efetivamente, vê-se Nossa Senhora da Conceição, sob a Senhora, as insígnias da Ordem, com a fita e a real efígie do Sr. Dom João VI. Este artista Debré francês veio efetivamente integrado na comitiva artística que em 1816 foi para o Rio de Janeiro e, portanto, foi ele o que desenhou a insígnia. Parece que inspirado nesta outra francesa, a Ordem da Reunião, que teve fugaz existência e, portanto, procurava celebrar a reunião da França com a Holanda, e admite-se que a urgência de fazer uma insígnia levou o artista a levar um modelo que trazia no espírito e que seguramente não era conhecido do outro lado do Atlântico. E, portanto, esta é o quadro que simboliza a criação da Ordem. Existe um estudo deste mesmo quadro, também da autoria do Debré, e que permite ver não só com maior pormenor a real efígie do Sr. Dom João VI, uma vez mais o decreto fundador da Ordem e as suas insígnias, o cetro real, e um pormenor curioso, aqui estes medalhões que lembram o Sr. Dom João IV, o restaurador, e seguramente a elevação de Nossa Senhora como padroeira de Portugal, e depois aqui já um monograma muito parecido, mas
já de Dom João VI, com a data de 1818, para celebrar justamente a criação da Ordem. Há um outro quadro que eu encontrei e que normalmente é apresentado como alegoria a Nossa Senhora da Conceição, de um artista brasileiro conhecido até por brasiliense, Manuel Dias de Oliveira, nascido no Brasil e fez a sua carreira artística sempre no Brasil, e eu, enfim, nunca vi isto escrito, mas admito que esta seja também uma representação que diz respeito à criação da Ordem. Vemos o Sr. Dom João VI aqui, o escudo resplandecente de Portugal e a comunhão entre o trono, o altar, enfim, os símbolos reais, e portanto este quadro, curiosamente, está catalogado como de 1813, mas já vi um estudo relativamente recente de um autor que admite que possa ser 1818, e portanto percebe-se que o 3 transformado, que o 8 possa parecer um 3, assim numa visão mais, enfim, mais rápida, e portanto é de admitir que isto possa ser também alusivo à criação da Ordem e que poderá ter sido até um convite a alguns artistas para, enfim, representar a criação da Ordem. Não tem, parece-me a mim, a qualidade artística do quadro de Debré, e o outro é que ficou conhecido como tal. Mas, enfim, falei nas ordens, as antigas ordens militares de Cristo, de Avis e de Santiago. Ora, as ordens militares são muito antigas e remontam a finais do século XI, princípios do século XII, e, como o nome deixa facilmente antever, tinham uma vocação essencialmente bélica, de defesa da cristandade, nomeadamente nas piedosas, posto que muito perigosas, peregrinações aos lugares santos de Jerusalém a Santiago de Compostela. Os bravos cavaleiros, apostados em defender com a sua vida a fé católica, cedo se associaram ao esforço da reconquista peninsular, e até ao início do século XIV tínhamos já em Portugal as ordens de Santiago, de Avis e de Cristo, opulentas proprietárias cujo património financiava ações de defesa do território continental, por um lado, e, por outro, a expansão ultramarina de 1415 em diante. A partir do século XIV, foi-se intensificando a influência, vamos nos lembrar disto amanhã, a partir do século XIV foi-se intensificando a influência da coroa nos destinos das ordens, que eram formalmente autónomas, sendo eleitos mestres que asseguravam as boas relações com o poder régio. E, em 1551, Dom João III obtém do Papa a atribuição aos reis de Portugal, dali para diante, do mestrado das 3 ordens militares. A partir desse momento, e até ao acaso do Ancien Régime, as ordens militares foram um eficaz instrumento de reforço do poder real. O ingresso numa ordem conferia prestígio social e benefícios patrimoniais. O prestígio social derivava em boa parte da necessidade de se garantir a limpeza de sangue dos seus membros, que também tinham de viver limpamente de suas fazendas e sem qualquer ofício mecânico, o que implicava, pelo menos em termos formais, exigentes diligências de habilitação, as chamadas provanças, para aferir se os habilitandos tinham, em termos pessoais e familiares, os requisitos necessários à investidura. Já os benefícios patrimoniais resultavam dos proventos que cavaleiros e comendadores, os únicos graus que existiam, retiravam da pertença à ordem. Os cavaleiros auferiam tensas, suportadas pelos cofres das ordens, e os comendadores percebiam os rendimentos das comendas, circunscrições geográficas pertencentes às ordens. Algumas eram, na prática, hereditárias e constituíam um importante rendimento
das casas mais importantes da tradicional nobreza. Por isto, se percebe a importância instrumental dos agraciamentos. Saciavam o apetite das classes mais ciosas do reconhecimento remunerado por parte do poder régio, ao mesmo tempo que fortaleciam as pensas de instituições que se não confundiam com a coroa, o poder do rei e o lugar por ele ocupado no topo de uma estrutura assente na hierarquia aristocrática. A partir do século XVIII, começa a ponderar-se a criação de uma nova ordem militar, na genética dependência do soberano, à semelhança do que já existia em alguns Estados europeus, até porque as comendas eram limitadas e algumas, como se disse, eram hereditárias, ou seja, não tinham a expansibilidade social que os novos tempos exigiam. Por vezes, agraciava-se, permitindo-se o uso imediato das insígnias, ainda que o acesso aos benefícios das comendas tivesse de esperar pela existência de vaga. E mesmo a venera de cavaleiro passou a ornar o peito de pessoas que talvez não se mostrassem as mais dignas dela, espantando-se alguns estrangeiros por verem os grandes senhores da nobreza portuguesa a serem servidos por outros, ostentando todos eles, amos e criados, as insígnias da mesma ordem de Cristo, o que levava os mais gelosos da sua condição a encontrar méritos na existência de uma mais criteriosa peneira social assente no números clausos. Também aqui, o valor e o prestígio de uma distinção dependiam da sua relativa raridade. Em 1789, Dona Maria I promove uma reforma profunda nas ordens de que destacaria 4 aspectos. Primeiro aspecto: a soberana grã-mestre das ordens e o príncipe Dom João, comendador-mor delas, passariam a usar a insígnia de todas e não somente da de Cristo, como até então acontecia. Na verdade, o prestígio da Ordem de Cristo devia-se sobretudo a esse costume real. Segundo aspecto, a criação de um grau superior, o de Grã Cruz, em número bastante reduzido, 6 na Ordem de Cristo e, de 1789 a 1796, 3 em cada uma das outras, Santiago e Avis, que passaram também a 6 depois daquele ano. Excluíam-se, claro, desta apertada malha os infantes, que eram Grã Cruzes da Ordem em que fossem providos, mesmo antes de terem completado os 40 anos fixados como idade mínima de acesso às ordens. Os Grã Cruzes teriam precedência sobre os demais membros das ordens, independentemente da sua antiguidade, seriam vitalícios e teriam direito ao tratamento por excelência. Terceiro aspecto, a diferenciação das insígnias, em função do grau. Os Grã Cruzes trariam a insígnia pendente de uma banda e uma placa de peito. Os comendadores usariam a insígnia suspensa de uma fita ao pescoço, a cravate, e tinham também uma placa de peito. E os cavaleiros usariam apenas a cruz da ordem, do lado esquerdo do peito, presa por uma fita da cor da ordem. As insígnias dos Grã Cruzes e dos comendadores passaram a ser encimadas pelo Sagrado Coração de Jesus, da particular devoção da Rainha. E, quarto aspecto que realçaria desta reforma mariana, a especialização vocacional das ordens. A de Avis passou a distinguir militares, a de Santiago os magistrados até ao lugar de desembargador dos agravos da Casa da Suplicação de Lisboa, e a de Cristo ficava reservada aos maiores postos e cargos políticos, militares e civis. Portanto, aqui vem a senhora Dona Maria I com a insígnia de Cristo, de pedras, só com a insígnia de Cristo, e um retrato posterior da rainha já com uma banda das 3 ordens, Cristo, Avis e Santiago, nesta altura ainda da mesma cor, a insígnia, a cruz de Cristo encimada pelo Sagrado Coração de Jesus. Aqui ainda só a insígnia de Cristo, e depois teríamos já as insígnias que usavam
os soberanos, insígnia das 3 ordens militares. Coloquei aqui também um retrato do Sr. Dom Luís para mostrar que, a certa altura, para evitar confusões, a cor da Ordem de Santiago deixou de ser encarnada para passar a ser violeta. E, portanto, temos aqui as 3 ordens, portanto, a placa das 3 ordens, e depois Avis, Cristo e Santiago, violeta. Isto significa que, de 1789 até à extinção das ordens, em 1834, estas assumiram uma natureza híbrida, mista, coexistindo, por assim dizer, em cada uma delas 2 braços. Um moderno, tendencialmente de mérito, no caso da Ordem de Avis, por exemplo, sem necessidade de quaisquer provanças, e outro, ainda filiado nos cânones próprios do antigo regime e dos seus velhinhos estatutos, caracterizado por ser, portanto, este braço antigo das ordens, caracterizado por ser confessional, era marcadamente católico, e dos estatutos lê-se algum, por exemplo, na Ordem de Cristo, um dos títulos é da obrigação que os cavaleiros têm de se confessar e comungar, um pendor eclesiástico, em qualquer delas havia freires, a par de comendadores e cavaleiros, de forte pendor espiritual. Por exemplo, a primeira disposição dos estatutos da Ordem de Santiago tem por epígrafe do rezar. Eram ordens altamente hierárquicas, de inspiração bélica. Por exemplo, na de Cristo se lê da obrigação que os cavaleiros desta ordem têm de pelejar pela fé de Cristo. Talvez tenhamos que voltar a esta, dentro em breve. Nobiliárquico, tinha um pendor nobiliárquico, os que nela, no caso estou a ler da Ordem de Cristo, os que nela forem recebidos devem ser nobres, fidalgos, cavaleiros ou escudeiros, limpos, sem mácula alguma em seus nascimentos, nem outros impedimentos, como o de ser filho ou neto de mecânicos, e tinham de ter cavalo e armas, o que se percebe. E era um braço disciplinado e com os privilégios patrimoniais de que falei. Ora, foi a reforma de Dona Maria I que franqueou as portas para o que se veio registar nas 2 primeiras décadas do século XIX, a criação de 3 novas ordens de mérito. A Real Ordem de Santa Isabel, exclusivamente feminina, logo em 1801, a Ordem da Torre Espada, em 1808, e a Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Como dissemos, a Real Ordem de Santa Isabel, exclusivamente destinada a senhoras, foi a primeira genuinamente de mérito a ser criada em Portugal, logo em 1801 pelo Príncipe Regente. O Sr. Dom João conferiu à Sra. Dona Carlota Joaquina, nascida infanta de Espanha e então princesa do Brasil, autorização para lhe dar estatutos, o que a Real Senhora veio a cumprir em 1804. Lembre-se que, em Espanha, Carlos IV, pai da futura Imperatriz Rainha, havia criado em 1792 a Ordem de Maria Luísa, nome da Rainha, sua mulher, com propósitos equivalentes. À Ordem Portuguesa não coube o nome da futura Rainha, ainda que as suas iniciais constem das insígnias, Carlota Joaquina, mas foi buscar a denominação a uma santa espanhola que foi guindada aos altares como Rainha de Portugal, Santa Isabel. Os estatutos, como é natural, numa ordem não militar e não religiosa, apesar de piedosa, eram muito simples e contavam apenas 13 artigos. Da ordem faziam parte das senhoras da família real e mais 26 damas, que quando recebidas eram lembradas da honra que deviam à ordem. As damas tinham obrigações: visitar uma vez por semana o Hospital dos Expostos, praticar os mais atos de caridade sobre o tratamento dos expostos, mandar celebrar 6 missas
e ouvir uma missa por alma de cada uma das damas falecidas e ainda participar na festa religiosa, claro está, celebrada no dia de Santa Isabel. Aqui vemos um retrato da rainha Dona Carlota Joaquina, viúva, e achei curioso trazê-la porque aparece com a Ordem de Santa Isabel e também com a Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e ainda uma insígnia que era muito da afeição da rainha, que era a Ordem da Cruz Estrelada, criada em 1668 pela Imperatriz Leonor do Sacro Império Romano-Germânico, e que foi a primeira ordem, tanto quanto sei, a primeira ordem exclusivamente feminina a ser criada. A Ordem da Torre Espada foi criada ou recriada em 1808 pelo Príncipe Regente e rapidamente se tornou na mais importante ordem portuguesa. A corte tinha logrado frustrar as expectativas do invasor francês, retirando estrategicamente para o Brasil, e é no momento da chegada à América que Dom João entende renovar e aumentar a única ordem de cavalaria que se acha ter sido instituída em Portugal como sendo puramente civil, a Ordem da Espada, depois da Torre Espada, para poder remunerar aquelas pessoas que, não tendo a felicidade de professarem a nossa santa religião, se mostrassem merecedores das mais distintas honras por armas ou outros quaisquer empregos. A Carta de Lei que aprova as regras da nova ordem foi publicada no mesmo ano, com 19 artigos. A leitura dela mostra estarmos perante a primeira ordem de mérito na dependência direta do rei e sem quaisquer referências religiosas. Ficou determinado que os grão-mestres da ordem seriam sempre os reis de Portugal, ficando os principais cargos nas mãos da família real. O herdeiro presuntivo da coroa seria comendador-mor, o claveiro, o mais velho dos infantes, e o alferes era o infante que se seguisse. E é curioso como se manteve a terminologia ligada aos cargos das antigas ordens militares. Havia aqui também 3 graus que tinham emergido da reforma mariana das ordens. Grã-cruzes, que incluíam as pessoas reais e mais 12 grã-cruzes, 6 efetivos e 6 honorários, que passariam a efetivos à medida que os respectivos lugares vagassem e teriam sempre direito ao tratamento de excelência, mesmo que o não tivessem por outro motivo. Os comendadores, que eram 8 efetivos, e fixando-se em julho de 1809 o número máximo dos honorários em 24, e os cavaleiros, em número inicialmente indeterminado, tendo sido também em julho de 1809 fixado o seu número máximo em 100, cabendo aos primeiros o direito de auferir uma tença. Os grã-cruzes e os comendadores teriam direito a uma generosa parcela de terra, inculta e desaproveitada e absolutamente por cultivar no Brasil, cujos rendimentos seriam arrecadados pelos agraciados, o que, na verdade, nunca terá acontecido. Aliás, ficou célebre aquela tirada da senhora Condessa de Linhares, que diz que isto era a Ordem das Petas, porque se previa, efetivamente, esta porção generosa de território que nunca chegou a existir. Ora, não havendo nenhum santo cuja data festiva marcasse o dia da Ordem, escolheu-se o dia 22 de janeiro, em memória daquele em que a família real aportou aos Estados do Brasil para se celebrar a festa da Ordem. E eis-nos chegados à Ordem de Nossa Senhora da Conceição. É, pois, no lastro das reformas das Ordens, de 1789, e da criação das Ordens de Santa Isabel e da Torre Espada, sobretudo desta última, assumidamente de mérito, que surge em 1818 a Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Se em 1646 a entrega da coroa dos reis de Portugal a Nossa Senhora da Conceição marcava a independência nacional e o início de uma nova dinastia, uma dinastia genuinamente portuguesa, a criação desta ordem, perpetuando a devoção do país, de todo um povo, à Imaculada Conceição de Nossa Senhora, simbolizava a libertação, uma vez mais, de um jugo estrangeiro que cerceava a soberania nacional.
os franceses. Os estatutos da Ordem, com 21 artigos, seriam aprovados no dia 10 de setembro de 1819 e, apesar das óbvias diferenças, sobretudo de conceito, entre esta Ordem e as antigas ordens militares, alguns pontos de contacto havia. Desde logo, o grão-mestrado. Também nesta o grão-mestre era o rei e todas as pessoas reais, independentemente do género, como agora se diz, a ela pertenciam como grão-cruzes efetivas. Mas o grão-mestrado, nesta, era assumido pelo rei sem qualquer mediação espiritual. Não sendo esta uma ordem religiosa, ainda que associada a uma invocação mariana, sendo, portanto, genuinamente política e civil, não havia lugar a diligências probatórias com vista a apurar a qualidade dos habilitandos, que com este nome não existiam. Esta ordem era de exclusiva criação régia e, portanto, o rei reservava para si, como se lê nos estatutos, o direito inalienável de a conferir às pessoas que merecessem ser admitidas nela. Dos estatutos da Ordem ressaltam os seguintes aspectos. Manteve-se uma estrutura assente fundamentalmente nos 3 graus que vinham de 1789. Grão-cruzes, comendadores e cavaleiros, mas acrescentou-se um novo grau, o de servente, que, como lembrou o Lourenço Correia de Matos, não se conhece. Eu, das leituras que fiz e com o atrevimento próprio de quem reconhece não saber tudo e destes aspectos saber alguma coisa, mas ainda muito pouco, admito a possibilidade dos serventes serem membros da Confraria dos Escravos, porque a Confraria dos Escravos foi integrada na Ordem e nos dias de função, nos dias de festas solenes, todos tinham lugar, de acordo com uma certa precedência, exceto os serventes, que não tinham lugar sentado e que deviam estar disponíveis para servir a ordem. Enfim, é uma pista que deixo porque realmente acho estranho não haver notícia de existência de serventes. Um outro aspecto dos estatutos que refiro é a pretensão de se manter um números clausus, de que dependia em boa medida o seu prestígio. Institui-se a ordem com 12 grão-cruzes, 40 comendadores, 100 cavaleiros e 60 serventes. De fora deste cômputo ficariam os grão-cruzes efetivos, as pessoas reais, e os membros natos, o deão da Real Capela de Vila Viçosa, como comendador, e os cônegos da mesma capela, o prior e os beneficiados da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, assim como os membros da mesa da Congregação dos Escravos, como cavaleiros, independentemente da dignidade que pessoalmente tivessem. Como era proibida a profissão solene e perpétua em 2 ordens diferentes, a nova ordem era independente de profissão religiosa e, portanto, compatível com qualquer das antigas ordens militares, como sublinhou o Lourenço, devendo os membros das outras ordens usar do respectivo manto que tinham nas outras ordens, mas com as insígnias da Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Os membros da nova ordem gozariam de todas as honras, homenagens, isenções e privilégios de que os respectivos graus beneficiavam nas outras ordens militares do reino. Esta ordem, tendo sido criada no Rio de Janeiro, assumia-se como bicéfala. Tinha 2 cabeças, não só a Capela Real de Vila Viçosa, como também a Capela Real da Corte, onde ela estivesse. E, portanto, havia estas 2 cabeças. Portanto, não se quis, de maneira nenhuma, afastar o privilégio que era concedido a Vila Viçosa, mas é evidente que onde a família real estivesse era a cabeça da ordem. E pretendia-se que a ordem tivesse um pendor aristocrático. Os grão-cruzes tinham de ser titulares, os comendadores tinham de ter filhamento de fidalgo da minha real casa e os cavaleiros deviam ser nobres ou empregados cujos serviços merecessem a real contemplação.
Este exclusivismo e o numerus clausus não duraram muito tempo. Aliás, o primeiro Gran Cruz não titular, julgo, data de 1834, se o Paulo Estrela, nas suas pesquisas, não descobriu algum anterior a isto. Aliás, era frequente os agraciados com a comenda requererem o foro de fidalgo que não tinham e que entendiam ser-lhe inerente, o que era concedido. Mas, como demonstrou o Dr. Lourenço Correia de Matos num pequeno trabalho que publicou há uns anos, muito curioso, houve até quem pedisse a transferência de comendas de Cristo para a de Nossa Senhora da Conceição, para requererem depois o respectivo foro de fidalgo, que era uma fonte de nobreza hereditária. Enfim, foi este o contexto que levou à criação desta ordem, que rapidamente se tornou uma das mais democráticas, com milhares de agraciados desde a sua constituição, e um dos mais válidos instrumentos com que o chefe da Casa Real distinguia quem se mostrasse digno dessa mercê. Espero não vos ter amassado muito. Muito obrigado.